Fala galera, ligado aqui no canal Expresso, terminou agorinha no Beira-Rio, o Vasco empata com o Internacional, um empate com sabor de derrota para o Vasco, mas que por pouco o Vasco ainda não conseguiu perder, já que tomou gol aos 45 minutos do segundo tempo, com 9 minutos de acréscimo num jogo que o árbitro resolveu ser um dos protagonistas. Vou falar dessa partida como um todo, vou falar do jogo que o Vasco fez, principalmente no primeiro tempo, que me surpreendeu. O Vasco vinha de uma sequência muito ruim, com eliminação na Sul-Americana, com derrota em casa para o Bragantino, com jogo ruim pelo Brasileirão também em casa contra o Grêmio, mesmo tendo muitas oportunidades, não conseguiu vencer a equipe gaúcha em São Januário. Depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar, dizendo para a galera que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Falando especificamente sobre o jogo de hoje contra o Internacional, a torcida provavelmente foi sem muita expectativa, foi ver, foi assistir quem foi no Beira-Rio, foi sem muita expectativa para o Vasco conseguir encarar o Internacional. Um Inter que veio depois da parada do Mundial muito bem, com 3 vitórias seguidas, de uma vitória contra o Santos na Vila Belmiro, que é sempre difícil, o Internacional embalado e o Vasco com crise institucional, crise no futebol, o presidente dando declarações um pouco controversas aí durante a semana. Então o Vasco em crise enfrentando o Internacional em ascensão. Só que o que o jogo demonstrou de fato foi um Vasco que parecia que era o contrário. O Vasco estava em ascensão e o Inter em crise. Porque o Vasco dominou completamente as ações. O Vasco não teve João Vitor, né? Que coincidência, o Vasco não teve João Vitor, ele jogou muito bem o primeiro tempo. O Vasco não teve o João Vitor, um desfalque aí para o time que não foi sentido. O Vasco jogou muito bem, com o Ryan de um lado, o Nuno Moreira de outro, o Tietê fazendo uma bela partida, o David fazendo uma das melhores atuações de um atacante do Vasco, tirando os gols que o Verratti faz no ano, o David participando demais enquanto teve fôlego. Talvez aí depois das contusões o jogador que tenha voltado, os que se contundiram na verdade, que tenha voltado melhor, porque o Paulinho e o Jair não foram os mesmos jogadores e o David voltou muito bem. David empolga para o decorrer da temporada, vai ajudar bastante o Vasco, eu tenho certeza disso, um jogador com movimentação, com marcação forte para segurar a bola no ataque. E o Vasco teve muitas oportunidades no primeiro tempo, inclusive para fazer 2-0. Se não fosse a fome do Verratti, né, que também hoje, pelo amor de Deus, errou muitas coisas que eu vou falar aqui, principalmente no lance final aí do gol de empate do Inter. Então o Vasco fez um primeiro tempo muito bom, como o Fernando Diniz costuma dizer, com coragem para jogar, encarando o Inter. O Inter que talvez também um pouco preocupado com as Copas que vem aí, com a Copa do Brasil no meio de semana, com a Libertadores na outra semana, e o Inter talvez aí tirando um pouco o pé do acelerador no Brasileirão, já que saiu ali, descolou da parte de rebaixamento, o Inter que chegou a correr risco em algum momento, mas pelo time que tem, óbvio que o Inter não ia correr risco de cair, eu acho que não vai correr risco nenhum de cair no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco fez uma partida no primeiro tempo excelente, que poderia ter sido melhor. Poderia ter sido melhor porque o Verratti não está numa boa fase, vamos ser sinceros, vamos ser justos. Foi um jogador que ajudou muito o Vasco, é um jogador que ainda pode ajudar muito o Vasco, mas não está numa boa fase, está tomando decisões erradas, e o Vasco termina o primeiro tempo vencendo por 1-0, óbvio, justo, a vitória do Vasco no primeiro tempo. E o Inter no segundo tempo viu que o Vasco não era esse mamão com açúcar todo, e entra com o Carboneiro. Aí muda tudo. Quando o Inter volta com o Carboneiro, esse jogador muito qualificado, muito bom do Internacional, muda muita coisa no jogo. Porque o Vasco vencendo o jogo no primeiro tempo, chegando no segundo tempo, claro que o Vasco ia tentar administrar o jogo, de certa forma, e é justo que fizesse. Mas o Vasco até os 15 minutos ainda conseguiu trocar com o Inter que tinha mais presença no campo de ataque, o Vasco conseguia, com o Tietê, com o David, com o Nuno Moreira, o Verratti também participando em ocasiões especiais, o Vasco conseguia armar jogadas de ataque e levar perigo. O David saiu na cara do gol ali numa bola enfiada pelo Verratti, numa outra ali teve uma enfiada para o Verratti que não tinha tanta velocidade para entrar também ali antes do goleiro Rocher. Então o Vasco até os 15 minutos do segundo tempo continuou, não com o mesmo futebol do primeiro tempo, mas continuou incomodando o Inter nos contra-ataques. Só que a partir de determinado momento do jogo, os jogadores começam a cansar, como foi o caso do Tietê, como foi o caso do Nuno Moreira, como foi o caso do Piton, jogadores que habitualmente, por correrem e se esforçarem muito, cansam na partida. E o grande problema do Vasco, desde o início da temporada, desde o ano passado, são as peças de reposição. Quando o Vasco tem que mexer no time, cai o rendimento. O Vasco hoje que teve a estreia do Thiago Mendes, já deu um cartão de visita já sendo amarelado, ele que foi
o substituto do David, que saiu, o jogador que estava fazendo muita diferença pro Vasco segurando a bola no ataque. Cara, o David hoje, menção honrosa aí pro departamento do médico do Vasco e pra disposição e pro fôlego dele, até enquanto teve, no caso. Então o Thiago Mendes entrou para segurar um pouco mais, tomou uma amarela ali logo no seu primeiro lance, ali no lance de ataque do Inter, e depois foi saindo os jogadores do Vasco, saiu o Tietê para a entrada do Luiz Gustavo já na reta final, entrou o Vitor Luiz no lugar do Lucas Piton, e o lance que eu acho que, na minha opinião, assim, principal, Vasco que estava correndo risco de empate a partir desse determinado momento que eu falei, 15, 20 minutos do segundo tempo, Vasco começou a correr muito risco de empate do Inter, com bola na trave, com chutes passando perto, Wesley chutando, Carboneiro tendo chance, bola na trave mais uma vez no segundo tempo, como tinha tido no primeiro tempo, e o Vasco tem o Léo Jardim expulso, o Vasco que tinha ali o jogo controlado, determinada forma, tinha o jogo controlado. Só que quando o Léo Jardim é expulso, parece que o Vasco meio que se desconcentra do jogo. E o Léo Jardim é expulso de uma forma muito absurda, porque ele já tinha levado um cartão amarelo por cera no tiro de meta, beleza, até aí eu acho que o árbitro aplicar a regra tranquilo, deixa o goleiro em estado de alerta, mas ele sentiu a costela e sentou, no momento de substituição durante o jogo, ele não parou o jogo para pedir atendimento, ele sentou na trave, esperou o atendimento, e o árbitro achou que isso foi uma cera, e foi lá e deu o segundo amarelo e a expulsão. E isso de determinar, eu vou falar a minha opinião, mas eu vou falar no resultado prático do jogo. Isso abalou a equipe do Vasco, óbvio, teve que sair o Nuno Moreira para entrar o Fusato, frio, estreia do Fusato no time profissional do Vasco, tudo para dar merda, tudo para dar M, e foi o que aconteceu. Então, falando especificamente sobre a expulsão, é um absurdo. É um absurdo o árbitro ser mais importante que um médico, que o fisioterapeuta, que o cara da massagem, é absurdo ele sobrepor ao médico e achar que fosse cera por si só e expulsar o Léo Jardim no segundo amarelo, beleza. Isso aí eu concordo com a maioria da torcida, inclusive os comentaristas disseram que esse árbitro, vou pegar o nome dele aqui, esse árbitro ele tem esse hábito de expulsar os jogadores, Flávio Rodrigues de Souza, ele tem o hábito de expulsar os goleiros que fazem cera, já tinha feito isso em um jogo específico. Ora bolas! Mas ele não é médico para saber se o goleiro está fazendo cera no chão, machucado, porque o goleiro é o único jogador que não pode ter reinício de partida com dores, caído no chão, esperando atendimento. O jogo não se reinicia, não adianta. Que ele desse 10 minutos de acréscimo, 15 minutos de acréscimo. Mas expulsar o Léo Jardim foi um ato absurdamente... ele monopolizou o entendimento do futebol. Ele monopolizou para ele. Ele pegou e centralizou tudo no entendimento dele e expulsou o Léo Jardim. Passou por cima de médico, passou por cima de massagista, fisioterapeuta, passou por cima de todo mundo. E isso é um absurdo, isso não pode acontecer no futebol. Se isso virar regra, vai ter o que vai ter de goleiro sendo expulso ainda em vários jogos, não vai estar no gibi. Então o Léo Jardim é expulso, agora eu vou dar meu contraponto. Faltou malandragem, porque na altura do campeonato, o árbitro já tendendo a marcar as coisas com o Internacional, não poderia chamar dar brecha pro azar. Vai estar numa fase péssima. Vai dar brecha pro azar, vai chamar o árbitro para ele tomar atitude, ele vai tomar. A fase do Vasco não é boa. Tudo acontece. Mesmo numa partida que o Vasco fez 60%, 70% dela muito boa, o Vasco correu risco e perdeu a oportunidade de somar 3 pontos por conta de um lance babaca ali, não pelo Léo Jardim, mas lance... Caralho, idiota, o árbitro foi lá e expulsou o cara porque ele achou que o jogador estava fazendo assim. Ele poderia até estar fazendo mesmo, não vou ser inocente e achar que não estava, mas ele sobrepôs a opinião médica. E isso não pode acontecer no futebol. Dito isso, depois que o Léo Jardim foi expulso, o Vasco perdeu a concentração completa. O Verratti, que é um capítulo à parte, que estava mal, participando, errando quase tudo, até acertava alguns lances, mas para finalizar ele tá mal, para fazer jogadas de ataque tá dando tudo errado para ele, e a fase do jogador não é boa. E ele fica até o final do jogo. Por que o Verratti nunca é substituído nesse time do Vasco? É uma coisa que eu não consigo entender, é algo assim, que coisas que acontecem no Vasco são inexplicáveis. Tem alguma cláusula no contrato dele que impede dele ser substituído? Substitui o cara, ele é jogador lento. Bota um cara mais veloz para incomodar o Inter. Não, o Verratti fica até o final, e fica até o final a bola que sobra no pé dele, na entrada da área de defesa do Vasco, sobra para o Carboneiro colocar no cantinho do Fusato frio, não conseguir pegar. Talvez se fosse o Jardim ele pegasse, porque estava quente no jogo. Então é uma sucessão de erros assim que só acontecem com o Vasco. Eu acho que essa frase aí que era do Botafogo vai passar a ser do Vasco, são coisas que acontecem com o Vasco. O time bem...
consistentes na defesa, claro, o Inter levando perigo, mas porra, uma expulsão completamente fora de lógica, o árbitro aparecendo, Léo Jardim dando sopa pro azar. Cara, nessa fase que o Vasco tá, não pode dar brecha pra nada, pra nada. Não tô tirando aí que a culpa do árbitro, pra mim foi muito culpado pela expulsão e até pelo resultado. Mas o Léo Jardim não pode dar sopa pro azar. Então o Vasco empata um jogo que poderia ter vencido, somado 3 pontos com 1-0 ali, tranquilo, um pouco mais... e ter um pouco mais de tranquilidade para enfrentar o CSA no meio de semana pela Copa do Brasil. Vou partir aqui para as notas individuais. Léo Jardim, boa partida, defendeu as bolas que levaram perigo ali no ataque, tentou até sair algumas vezes do gol de forma meio atabalhoada. No primeiro tempo ele tomou uns 3 cruzamentos ali em sequência do Inter que ele ficou grudado dentro do gol e bola bateu na trave, uma foi em cima dele. E que ele tem que pegar mais essa malícia de sair do gol. Então o Léo Jardim hoje foi uma atuação regular. A expulsão, eu não vou botar na conta dele, eu acho que foi muito culpa do árbitro. Mas como ele deu sopa pro azar, também não dá para isentá-lo completamente. Nota 6 pro Léo Jardim. Paulo Henrique, uma partida muito boa no primeiro tempo, ganhando quase todas. Veloz, primeiro tempo dele foi também de muita imposição física ali no ataque. Nota 7. Maurício Lemos, bem também, apesar da lentidão, ele conseguiu se impor ali melhor. Ele foi menos problemático do que o João Vitor. O problema do João Vitor é que ele acha que ele é mais do que ele é. O Maurício Lemos não, ele sabe os seus limites e ele fez uma partida justa hoje, nota 7 também para o Maurício Lemos. Lucas Freitas, boa partida, trocando em determinados momentos com o Hugo Moura ali. Eu gostei dessa variação, trocando com o Hugo Moura ali a colocação na zaga, ele saindo mais pelo lado esquerdo para abrir uma possibilidade. Eu vi isso muito no segundo tempo. Nota 7 para o Lucas Freitas também. O Lucas Piton cansou, né, mas fez uma partida também justa. Cruzou pro Verratti botar uma bola ali, passou raspando no primeiro tempo. Sempre bom nos cruzamentos, mas ainda peca um pouco na marcação ali pelo lado dele, nota 6,5. O Hugo Moura, como eu falei, revezou ali com o Lucas Freitas, principalmente no segundo tempo, para o Vasco ter uma opção de saída. No primeiro tempo foi um guerreiro, marcou bem, bastante ali o Internacional. Então, nota 7 também para o Hugo Moura. O Tietê, cara, que partida do Tietê, cara, gostei muito da partida do Tietê, girando, controlando o meio campo, bola no pé, tocando certinho, o passe dele é muito refinado, ele se posiciona muito bem e ele tem controle de bola absurdo. Nota 8 pro Tietê. Nuno Moreira hoje eu não gostei muito não, cara. No primeiro tempo ele destoou do time, deu uns passes ali meio errados, tentou fazer umas inversões erradas, perdeu umas bolas ali que jogou de cabeça baixa demais. O Nuno Moreira hoje não estava bem. Nota 5 para o Nuno Moreira. O Ryan, autor do gol, uma opção de ataque muito rápida ali, com um chute muito forte. Nota 7,5. O Verratti atrapalhou mais do que ajudou hoje, nota 5. E o David, autor da assistência para o gol do Ryan, foi responsável pelas principais jogadas de ataque do Vasco, ali dominando, tocando, tabelando, controlando o jogo no ataque. Jogador que joga de cabeça erguida e tem um bom passe, finaliza bem, também deu um chute de fora da área ali no primeiro tempo para a defesa do Rocher. Nota 8,5 para o David. Os que entraram no jogo, vou começar pelo gol. O Léo Jardim hoje foi expulso, entrou o Daniel Fusato, tomou o gol, não teve culpa. Eu não vou dar nem nota pro Daniel Fusato, porque ele só tomou o gol mesmo, nem fez mais nenhuma grande defesa, a não ser um chute forte. Um chute forte de fora da área ali que ele espalmou pro lado. Vou dar nota pro Daniel Fusato, sim. Daniel Fusato eu vou dar uma nota 6. O Vitor Luiz eu vou dar uma nota 5. Também não fez nada demais. O Luiz Gustavo pouco fez no jogo. E o Garré também entrou para somar ali na defesa, correu todo mundo ali para centralizar. Uma bola dominada no pé dele no segundo tempo mostrou que o Vasco é um time muito sem alternativas de ataque, de opções de ataque para substituição. Ele deu um passe para lateral, não tinha ninguém do Vasco para puxar o contra-ataque. Garré nota 5. E o Thiago Mendes, que foi o que jogou mais ali, foi o primeiro a entrar, tomou um cartão amarelo, mas eu acho que com o ritmo de jogo e com o entrosamento ele vai melhorar, nota 6. Fernando Diniz hoje não tirou o Verratti, imperdoável, nota 5. Para mim, o principal problema hoje do Fernando Diniz foi não ter tirado o Verratti, ele atrapalhou em determinado momento no jogo. E quando fica essas cara que não tá em boa fase em campo até o fim, vai bater nele e vai entrar. Não adianta, vai sobrar no pé dele, vai sobrar para o adversário, e foi isso que aconteceu. Então, Fernando Diniz, por não conseguir ter a sua autoridade para substituir o Verratti, vai tomar uma nota 5 hoje. Então o Vasco empata com o Internacional, não deixa de ser um bom resultado porque é fora de casa. O Vasco agora que soma 16 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, 15 pontos, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, empurrando o Santos.
Deve ser algum critério de desempate aí que eu não sei, deve ser saldo de gol talvez. Então o Vasco em 16º com 15 jogos. Tem equipes com 17, tem equipes com 16. O Vasco em comparação aí com alguns tem 2 jogos a menos, com outros tem 1 e com outros está com o mesmo número de jogos. Por conta da Copa do Mundo de Clubes, por conta da Sul-Americana, por conta de outros campeonatos sendo jogados. Então o Vasco voltando a campo agora contra o CSA, 19 horas em Maceió, jogo difícil, o Vasco tem que buscar aí não perder, o empate já é um bom resultado, na atual fase do Vasco levar o empate para São Januário é um bom empate sim, mesmo que o CSA tenha demitido seu técnico, esteja na fase ruim na Série C, o Vasco não pode dar sopa pro azar, cara. O Vasco já na próxima rodada do Brasileirão não vai ter o Léo Jardim, não vai ter suas laterais, tem que ir com tudo pro jogo contra o CSA e tentar, se possível, vencer, porque o Vasco é equipe grande, o Vasco tem a responsabilidade de passar para as quartas de final da Copa do Brasil e tem que vencer o CSA. Mas se puder empatar ali determinadas circunstâncias do jogo, empata e se decide em São Januário. O Vasco é uma equipe melhor que a do CSA, não dá para comparar os elencos, por mais que o Vasco tenha um elenco muito fraco ainda em relação às substituições principalmente. Espero que o Vasco faça um bom jogo, minimamente faça um bom jogo contra o CSA quarta-feira e traga para o Rio de Janeiro uma vantagem até para conseguir a classificação. É isso, galera, valeu. Volta aí então na quarta-feira para Vasco e CSA e Vasco em Maceió. É isso, saudações vascaínas sempre. Fui.